Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos e queridas ouvintes, estamos aqui pela Sara Brasil FM 107.5 de Curitiba, de segunda a sexta-feira, sempre aqui abençoando vocês e desejamos demais aí a sua participação, hein? Se você puder, anote aí o nosso WhatsApp, anote aí o nosso site para você mandar notícias, como você está recebendo a nossa programação aqui pela Sara Brasil. Você está ouvindo a gente? De onde? Aqui de Curitiba? Das cidades que compõem aqui a região metropolitana? Ou que parte aí do Paraná, do Brasil, do mundo aí que você está ouvindo a gente? Participe, escreva pra gente, é uma alegria total. Nós estamos no rádio, estamos a caminho aí dos 17 anos, levando fé e esperança, a palavra de Deus pelo rádio, né? E me lembro muito bem lá, bem no passadão mesmo, né? Na época das cartas, né? Quando nós divulgávamos na época, não tinha essa coisa boa aqui da internet, WhatsApp, essa coisa toda que é mais rápida a notícia, né? Eu lembro muito bem que nós divulgávamos a caixa postal e as pessoas enviavam suas cartas, né? E a gente ficava naquela expectativa. E uma vez na semana, nós íamos no correio pegar lá na caixa postal as cartas dos ouvintes. Era uma alegria, vinha carta de várias partes do Brasil, né? E era muito legal. E a gente lia na semana seguinte as cartas do povo. Era muito bacana. E hoje, né? Hoje está em extinção praticamente, né? Mas tem a sua participação. Então a gente recebe vários pedidos. E eu tenho observado, viu? Você que me ouve aqui pela Sara Brasil, você que me ouve tem mandado pra gente, a maioria geralmente tem mandado pedido de oração. Você mandou seu pedido, a gente já registra aqui no nosso livro eletrônico, o seu nome já fica incluído aqui e representando aí a sua família e os seus pedidos. Então estamos orando aqui a semana toda por todos vocês. Mas você, quando recebeu uma bênção, recebeu uma graça de Deus, a palavra edificou você, fortaleceu você, compartilha com a gente. Eu poderia falar aqui de vários testemunhos, né? Mas eu quero falar uma aqui, que aconteceu agora semana passada mesmo. Eu ministrei uma palavra, né? E foi muito impactante. Inclusive está tudo no nosso canal no YouTube, o que a gente ministra aqui também. E no dia seguinte mesmo, uma senhora, uma mãe, uma senhora, ela entrou em contato e disse: pastor, olha, eu estava realmente com um problema sério com os meus filhos, porque os 2 filhos dessa pessoa estavam para morar em outra cidade, né? Essa pessoa que é aqui da região metropolitana, e os filhos então decidiu trabalhar e morar em uma outra cidade, e a mãe estava apreensiva, né? Porque acho que está acostumado, filho perto, a filha e tal, né? E através da pregação, do ensinamento que eu dei aqui, através do rádio, aquela palavra ajudou ela a entender, né? E ela então ficou feliz. Daí os filhos foram realmente para uma outra geografia aí do Brasil aí para trabalhar e tal, e ela se entendeu ali o que Deus estava falando. Então, mesma coisa. Então você recebeu uma direção que a gente ministra aqui nessas manhãs, tem abençoado você. Então, se você puder compartilhar com a gente, é uma alegria total. O contato direto é um WhatsApp que nós temos aqui, exclusivo inclusive para receber informações de vocês aí. O nosso WhatsApp 996155162, 996155162, código de área 41. Ou você entra no nosso site, que é agindodeusquemimpedirá.com.br, e ali no site você linka as redes sociais. Temos Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, no Facebook, temos nosso canal no YouTube. Então tudo ali no site você localiza todas essas redes sociais, essas plataformas aí digitais também, para você nos acompanhar e enviar aí o seu recadinho pra gente, tá bom, gente? Obrigado aí pela participação, tamo juntos e juntos com Jesus nós somos mais fortes. Vamos então para a palavra, e lembrando que depois da palavra tem a oração da fé. Muito bem, gente, a palavra de hoje é o seguinte: eu coloquei um tema aqui, e essa semana eu tô dando tema, né? Tô fazendo diferente essa semana, né? O tema é o seguinte: a fé declara o poder de Deus. Você pode repetir aí? A fé declara o poder de Deus. Vou ler um texto aqui, Números capítulo 13, vou ler alguns versos aqui, 1 ao 3, e depois o 25 e o verso 30, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel.
de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Olha só, preste atenção aqui na revelação. O verso 25 diz o seguinte: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Olha só, 40 dias ficaram lá trabalhando e analisando a terra que Deus tinha dado para eles, né? O verso 30 diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Gente, esse texto aqui, eu sempre tenho dito aqui, quando eu leio um texto da Bíblia, eu sempre tenho dito que é um texto famoso, né? Eu falo famoso porque é uma história conhecida no meio cristão, no povo de Deus, o povo que lê Bíblia, né? E me chama a atenção o seguinte: primeiro, que Deus fala para Moisés, né? Primeiro caso, Deus fala com Moisés, que Moisés era o representante principal de Deus, né, naquele contexto. Então, vamos chamá-lo Moisés como o pastor daquela multidão, né? Então Deus fala com Moisés e fala: Moisés, escolha 12. Escolha 12. De cada tribo você vai escolher um líder, o cabeça. E esses 12, você vai enviá-los então para fazer uma avaliação, para analisar a terra, né? Para avaliar a terra. E diz a Bíblia aqui, conforme eu li para vocês, que esse pessoal ficou 40 dias analisando o que tinha naquela região, o que tinha naquele lugar. Eles ficaram ali analisando todos os detalhes. Se fosse hoje, né, 12 pessoas, talvez não estaria com a prancheta na mão, mas sim talvez com um celular, um laptop, alguma coisa assim, e anotando ali o que tinha, o que não tinha. Enfim, fizeram ali uma varredura ali para espiar a terra de Canaã, né? E Deus disse, né? Deus já tinha dito aqui, ó, a terra que eu vou dar para vocês, né? Então eles foram, muito bem. Eles foram, eram 12 pessoas, preste bem atenção, eram 12, ok? Eram 12. O título que eu coloquei aqui é o seguinte: a fé declara o poder de Deus. Entenda uma coisa, meus amados, que tem coisas que a gente tem que fazer, como eu sempre tenho dito aqui, a nossa parte. Mas quando você crê no poder de Deus, através da fé, então através dessa fé que você vai declarar o poder de Deus. Você pode dizer: olha, eu vou poder lutar até aqui, mas no poder de Deus eu vou mais, eu vou alcançar mais, eu vou chegar lá. Então, a gente percebe literalmente aqui que Calebe, quando ele disse assim, Calebe mandou o povo ficar quieto, e Calebe disse assim: olha, vamos possuir a terra, nós vamos prevalecer contra ela, é nossa, é nossa. Por que Calebe disse isso? Porque a Bíblia fala que eram 12 pessoas, e a Bíblia diz que 10 deles trouxeram um relatório negativo, trouxeram um relatório mostrando só os obstáculos, só os problemas. Então o relatório de 10 homens assustou o povo, assustou. Obviamente são 12 pessoas, 10 vêm com um relatório negativo, o povo vai acreditar em quem? Geralmente eles vão querer acreditar na maioria, não é verdade? Então, meu amigo, minha amiga, trazendo para o contexto atual de hoje, os dias atuais, né? Quantos problemas estão acontecendo? Medo, as pessoas estão amedrontadas, assustadas, outras pessoas deprimidas, depressivas e tantas coisas que infelizmente acabou atingindo a população mundial, e não é diferente aqui no Brasil, não é diferente aqui em Curitiba, não é diferente aí na cidade onde você está me ouvindo agora, né? Mas é aí que está o detalhe, Calebe, né? A Bíblia fala sobre 2 homens, Josué e Calebe. Eles viram os mesmos gigantes, eles viram ali a cidade murada, né? Os espiões ali, todos eles observaram, mas os 10 espiões, como eu já disse, trouxeram um relatório ruim, um relatório de descrença. Mas a Bíblia fala que Josué e Calebe trouxeram um relatório diferente. A gente percebe aqui que as palavras de Calebe declaram uma convicção. É isso que você tem que ter, querido e querido ouvinte. Convicção
do poder de Deus, né? Então eles tiveram uma convicção e se tornou aqui uma confissão perante todo o povo de Israel. Olha o que eles disseram: certamente prevalecemos contra ela. O que aconteceu aqui? Ele inspecionou a terra. Um lembrete muito importante para nós nesse momento. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Um lembrete aqui, ó. A fé não é cega. Ou seja, a fé não nega a realidade da dificuldade, mas ela declara o poder de Deus diante dos problemas. É isso. Então ter fé em Deus não é você negar a realidade. Exemplo, suponhamos que você que está me ouvindo agora esteja enfrentando o desemprego. De repente você está pensando, meu Deus, eu já não sou tão jovem, parece que não está tendo mais vaga na minha área, na minha profissão. Aí você começa a ver só a parte negativa. Você tem que começar a olhar a parte positiva. Por isso que estamos aqui, para ajudar você. Você acha que você está ouvindo a gente para quê? Você acha que a gente está aqui todas as manhãs trazendo essas mensagens de fé para quê? Para nada? Não. É para você ser abençoado. É para você ter um encontro com Jesus. É para você caminhar com Jesus. É para você vencer no trabalho, nos desafios da vida. Então, nós temos que entender que Deus manda chuva, manda sol, manda frio, manda calor para todo mundo. Seja pobre, seja rico, seja isso, seja aquilo. É ou não é? Diz a Bíblia que as oportunidades vêm para todos. Se eu estou respirando agora, esse ar gostoso agora, e você também está respirando, Deus está dando para todos nós. Não é verdade? Quer dizer, então Deus dá oportunidade para todos. Nós temos que saber aproveitar essa oportunidade. Então, a fé, a fé não nega a realidade da dificuldade, mas ela declara o poder de Deus diante do problema. Então creia, diante dessa situação aí, você vai tomar posse da bênção. Porque aquele povo, diz a Bíblia, os 12 homens, eles ficaram 40 dias, gente. 40 dias fazendo ali uma varredura, como eu disse, analisando como é que era aquela região que eles iam morar, Então você veja bem, 40 dias é um tempo bom, não é verdade? Então você veja bem, quem sabe vamos usar esses 40 dias aqui como, 40 anos para alguns, 40 dias, 40 semanas, enfim, é um número aqui interessante, 40, podemos analisar que é um tempo de preparação, o pessoal estava se preparando, analisando. Amigo, amiga, hoje é o dia da sua vitória. Quero encorajar a sua fé a crer que o Deus que estava com Josué e Caleb, ele estava com os demais também. Claro, ele estava com os 12, que eram os líderes ali das tribos de Israel. Ele estava. Só que 10 estavam com medo. 10 acharam que não era para eles. 10 acharam que lá é muito esquisito. Olha o que eles falaram aqui, ó. Os 10 disseram assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Era um pessoal grande, gigante, tamanho grande. Assustou o pessoal, a estatura, eles eram grandes, enormes, muito alto, Então você veja bem, assim não é a vida, Às vezes você fala assim, eu quero trabalhar na empresa tal, é o teu sonho. Daí você entra lá, você vai ver que a empresa é boa, mas vai ter problema também, gente, é ou não é? Onde que não tem problema? Com todo respeito, aqueles que já partiram, mas eu sempre digo que o único lugar que não tem problema é lá no cemitério, Porque lá o pessoal que está lá, que está enterrado, só tem ossos, eles não podem fazer nada mais, já faziam em vida, estão ali. Se tem algum problema ali, é porque tem algum vivo fazendo alguma arte ali, quando existe algum tipo de problema assim, Todo respeito, mas precisa entender que problema existe em todo lugar, Eu já tive, na experiência pastoral, eu já vi pessoas dizer assim: pastor, ora para mim, pastor, para arrumar um emprego bom, um emprego bacana, que eu ganhe bem nessa área, e que lá na empresa só tem gente boa. Aí uns dizem assim: ora para que eu entre numa empresa, pastor, que lá só tem a gente que acredita em Jesus, em Deus, tipo assim, sabe? E eu fico pensando, olha, irmão, primeiro, não vai ter, se tiver, pode ser 100 funcionários e todos eles for filhos e filhas de Deus e crê em Deus, aceita Jesus e caminha com Jesus, lá vai ter problema também, óbvio. Onde tem ser humano, não vai existir uma coisa perfeita, Então as pessoas, eu já tive experiência nessa caminhada cristã e pregando a palavra de Deus, de pessoas que pedem oração e conseguem um emprego, e tá feliz da vida, dali 2 meses
entra em contato, pastor, ora para mim, pastor, eu estou trabalhando 2 meses na empresa lá, mas estou sendo perseguido, está uma luta, está uma batalha, né? Eu sei que existem as dificuldades, agora, tem coisa que é da pessoa, né? Nem tudo é uma luta, é uma batalha, tem coisa porque a pessoa tem que ver. Eu penso o seguinte, se eu estou fazendo a coisa certa, é óbvio, né? Quem é cristão sabe que existe batalha espiritual, vários níveis, existe, às vezes você está fazendo a coisa certa, alguém pode te perseguir no trabalho, mas tem que ter uma razão. É perseguir por quê? Se eu estou fazendo a coisa certa, estou cumprindo o meu papel ali, né? Pode ter inveja tem em todo lugar, né? Então não é isso que vai nos parar. Nós temos que fazer a coisa certa e tocar o barco, levantar a cabeça, eu estou aqui com um propósito, estou aqui com uma missão, então é isso. Então, você veja bem, em todo lugar vai ter os problemas. A ênfase disso aqui é que você tem que entender que a fé declara o poder de Deus. No poder de Deus tu vai vencer, meu irmão. Mas ser forte, ser corajoso, ser corajosa, não desanima não. Prosseguindo aqui, há uma mensagem aqui no espírito aqui da resposta de Caleb, né? Justamente para a rejeição desse relatório cheio de fé, né? Olha só o que diz aqui. Alguns usam sua confissão de fé para cultivar um cisma, mas Caleb ficou firme na fé e ainda permaneceu dando parceria e apoio por 40 anos. Olha que interessante. Quer dizer, Caleb deu a sua palavra e durante 40 anos ele apoiou. Ele estava ali ao lado daqueles muitos cuja descrença atrasou sua própria experiência, né? Porque eles obtiveram vitória e inclusive Caleb e Josué fizeram a diferença. Tanto é que até hoje, por exemplo, eu percebo assim que eram 12 pessoas. Se você ler no livro aqui de Números, capítulo 13, do verso 4 em diante, aqui Deus fala os nomes da tribo e o líder da tribo. Eu vou ser sincero, é só ler e a gente tenta guardar e decorar aqui. Não é difícil de decorar, mas o que a gente mais decorou é Josué e Caleb. Não sei você, se você é um bom leitor da Bíblia, se você pensa como eu. Mas Josué e Caleb é automático, já vem na cabeça da gente. Mas os outros 10, eu sei que tem outros 10 aqui, tem o nome deles aqui, mas eu tenho que dar uma olhadinha na Bíblia, que eu confesso que nem eu decorei ainda. Talvez tenha que decorar, mas eu fiquei só com o nome de Josué e Caleb, que foram os camaradas que trouxeram o relatório positivo. Os outros tiveram a sua importância, mas os da fé realmente que viram os problemas, viram também obstáculos, só que viram as possibilidades, viram as coisas boas, né? Viram ali, diz a Bíblia que os cachos de uva lá eram enormes, tinha que ter 2 pessoas para carregar um cacho de uva, ali tudo era grande, tudo gigante, coisa boa, né? Então é isso aí. Então aí vai depender o que você está vendo, né? Eu posso olhar para um copo d'água e eu vou falar assim, esse copo está quase cheio. Você pode olhar e vai falar, esse copo está quase vazio. Tipo assim, aí vai uma questão de ótica, né? Tem o lado espiritual, tem o lado racional, tem aquilo que você está vivendo no momento. O importante, meu amigo e minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, o importante é você ir à batalha. É ir à batalha, vai à luta. Vai à luta, vai ao trabalho, vai ao estudo, se esforce um pouco mais, né? Se dedica um pouco mais. Se você está cheio de tarefas, se você está muito atarefado, quem sabe está na hora de você reciclar, ver, né? De repente você está aí atuando em 3 frentes de trabalho, talvez é uma necessidade, talvez não, né? Talvez você já acostumou, quem sabe está na hora de você falar, pera lá, eu estou com 3 coisas aqui, eu vou ter que decidir, ficar só com uma, só com 2, né? Quem sabe você está aí também sentindo alguns desgastes aí, porque está precisando aí de você refletir também. Aí não é questão de medo, aí, talvez é um cansaço que você está tendo. Olha essa palavra, que interessante que Deus está me dando para falar para você. Quem sabe você aí está querendo fazer tanta coisa, no fim não está fazendo é nada. Por quê? Porque você está desfocado. Você está olhando para um monte de coisa. De repente Deus está falando, ó, foque nisso aqui, ó. Foque nisso. Até tem um livro, né, que eu li uma ocasião, um livro até, acho que se tornou até famoso aqui no Brasil. A Única Coisa, se eu não me engano. É muito bom esse livro aí. Vale a pena justamente você focar. Às vezes você está com um monte de coisa. E esses dias, inclusive, eu estava ouvindo uma entrevista numa rádio aí, e falando sobre trabalho, negócio e tudo mais. E justamente, né, a pessoa disse, olha, se você tem 2 empregos, e você tem um aqui e outro ali. De repente você ganha mais do que o outro e está fazendo ali. Chega um momento, se de repente você vai ter que decidir, ficar só com um. Talvez você vai ficar com aquele que dá mais recursos. Aí você tem que analisar
Olha o que Deus está falando. O que tem a ver com esse texto aqui? Às vezes você está querendo fazer algo e Deus está falando nesta manhã para a gente, olha, dedique a uma coisa, dedique nisso aqui. Essa palavra pode te servir para a tua vida espiritual, pode servir para você na área ministerial, não é? Pode servir, às vezes você, sabe, no meio cristão mesmo, aquela pessoa que ela quer... lembra aquele ditado antigo que o pessoal falava assim, fulano quer assoviar e chupar cana, quer dizer, tudo ao mesmo tempo. Não dá, né? Então você tem que fazer uma coisa de cada vez, não é? Então essa dica que eu estou dando aqui, eu sinto que é de Deus. A gente sempre busca aqui trazer um palavreado simples, objetivo, e eu creio que Deus está te orientando. Veja, analise. Quem sabe hoje você está me ouvindo, está precisando tomar uma decisão na área profissional, nos negócios, e Deus está falando uma coisa, né? Então veja isso. Deus vai te dar uma luz, Deus já está falando com você neste momento. Eu creio que Deus vai te dar sabedoria, vai polir alguma coisa aí para você decidir corretamente à luz da vontade de Deus. Mas tenha fé, declare o poder de Deus através da sua fé. Josué e Caleb tiveram um relatório positivo. Seja positivo também e não olhe só os problemas, veja as oportunidades que Deus está te dando no dia de hoje. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um momento de fé, por mais esse momento em poder aqui estar compartilhando uma porção da Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que nós a chamamos, né? A Tua palavra de bússola, que vai nos guiar, Tua palavra que é viva, eficaz, é poderosa. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe este casal, esta família, esse que me ouve agora. Quem sabe essa pessoa está até fazendo uma campanha aqui através do rádio nestas manhãs, há um propósito que ele fez no coração de nos ouvir durante essa semana. Ó Deus, abençoa, Senhor, abençoa este lar, levanta o caído, o abatido, renove as forças deste homem e desta mulher, e que neste momento, Senhor, o Senhor venha abrir a visão espiritual dessa pessoa, para ela ver as oportunidades, ela ver possibilidades e não apenas os problemas, os obstáculos ou os gigantes da vida. Mas de graça, de força e na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito do medo, todo espírito do mal, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Pai, de força, ânimo e saúde, saúde física, saúde mental, emocional, saúde espiritual, e também abençoa a vida econômica, o trabalho, os negócios, as finanças deste casal, desta empresa, deste empresário, deste empreendedor, deste autônomo, deste trabalhador. Abençoa, prospera e multiplica, inclusive aqueles que nos apoiam, orando e contribuindo para manter esse projeto nessa emissora. Esteja abençoando cada semeador, cada contribuinte, cada agente de Deus, cada um que deposita o seu tijolinho da fé. Abençoa, prospera e multiplica aqueles que eles têm semeado, e que eles tenham um dia de excelência, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.